Olá, irmãos. Esse trimestre, a nossa EBD, ela estava falando sobre o tema recomeço. E o recomeço está sendo falado através dos livros de Esdras e Neemias. A nossa revista, ela é a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos falando hoje a lição 9 e quem escreveu essa lição hoje foi o pastor Tiago Soares. Eu vou estar falando especificamente hoje sobre Neemias 3. E o tema que eu vou estar compartilhando com vocês dentro do recomeço é planejar para vencer. Porque quando a gente se vê numa situação de destruição, que a gente perdeu alguma coisa, que a gente precisa conquistar, que a gente precisa reconstruir, aí a gente fica meio paralisado, se perguntando agora o que eu vou fazer, como que eu vou começar. Aí é nessa hora que a gente tem que se planejar. E o planejar engloba o quê? A gente se preparar. Se preparar para que a gente possa receber a bênção, se preparar para que a gente venha a ser bem sucedido. O planejar, a gente tem que ter estratégias, a gente tem que lutar, a gente tem que ter armas. E quem pode nos dar essa estratégia? Quem pode nos dar esse planejamento? Somente Deus, assim como aconteceu com o profeta, o sacerdote Neemias. O Neemias 3 começa falando sobre a reconstrução de Jerusalém. Neemias, ele era um profeta que ele na época estava trabalhando como servo do rei Artaxerxes. E nessa época ele soube que a cidade dele, a cidade de Jerusalém, estava destruída. Os muros tinham sido todos destruídos e ele ficou muito triste quando ele soube dessa notícia. Ele sentiu o desejo no coração dele de ir lá e reconstruir. Só que primeiro ele chorou, ele ficou triste, ele se revoltou com a situação. Logo depois, a primeira coisa que ele fez, ele orou, clamou a Deus e pediu a Deus uma direção. Pediu a Deus que o ajudasse para que ele pudesse reconstruir. Depois que ele fez isso, ele procurou o rei Artaxerxes e pediu autorização para que ele pudesse ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. O profeta Artaxerxes, ele liberou, ele foi lá para poder reconstruir os muros de Jerusalém. É quando a gente entra na nossa passagem hoje, que é de Neemias 3, que fala planejar para vencer. O que acontece? Hoje em dia a gente tem esse exemplo, né, de problemas, de dificuldade, de destruição, de recomeçar. Com essa pandemia, a gente ficou muito tempo parado e hoje a gente está tendo que retomar as nossas atividades. Hoje nós estamos tendo que recomeçar. Mas a gente não pode recomeçar da mesma maneira. Hoje as nossas atividades, a nossa forma de viver é totalmente diferente de antes da pandemia. Então hoje a gente tem que se preocupar o quê? Com a nossa segurança. Nós temos que nos preocupar com a nossa proteção. Então uma das coisas principais para a gente planejar para vencer é a gente pensar na nossa segurança e na nossa proteção. Por quê? A gente vê muitos casos que a gente recebe bênçãos, a gente conquista e daqui a pouco a gente está perdendo aquilo que a gente conquistou, aquela bênção que a gente recebeu. Por quê? Nós não planejamos. A gente não tinha estrutura, a gente não tinha segurança, a gente não tinha proteção daquilo que nós recebemos. Isso significa dizer, se a gente planejar, fizer tudo certinho, a gente vai ver um mar de rosas, nada vai acontecer. Não, os problemas vão vir, as dificuldades vão vir. Só que nós vamos ter estratégia, sabedoria e força para vencer todos os problemas, todas as dificuldades que surgirem, para que a gente não venha perder aquilo que a gente conquistou. E o planejar para vencer, a gente pensa o quê? Por exemplo, eu quero me formar em alguma profissão. Eu tenho que pensar o quê? Que eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Por exemplo, eu estou num relacionamento, eu quero me casar. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que ter uma casa, onde eu vou morar, eu tenho que me preparar para o casamento. Eu vou abrir uma empresa, é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente for almejar, conquistar, a gente tem que se planejar para alcançar aquilo, para que a gente venha a ser bem sucedido. A gente vê muitas pessoas aí derrotadas, frustradas, que tentaram negócios, tentaram se formar, tentaram vários projetos e não conseguiram. Por quê? Porque não planejaram. Então aqui hoje, nessa lição, nessa aula de hoje, do Planejar para Vencer, tem algumas dicas, algumas orientações para que a gente possa conseguir planejar e alcançar o alvo e conseguir segurar essa bênção. Porque muitas das vezes a gente, quando perde alguma coisa, a gente ora, coloca na mão de Deus e fica esperando Deus fazer, Deus resolver. Não, a gente tem que orar a Deus e pedir a Deus orientação, estratégia, para que a gente possa alcançar aquele alvo, para que a gente possa alcançar aquela bênção. Por quê?
aquilo que nós devemos fazer, Deus ele não vai fazer. Deus ele só vai fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Então nós temos que colocar na mão de Deus e fazer a nossa parte. Então o primeiro item que eu vou estar compartilhando com vocês agora é: o planejamento precisa de exemplos encorajadores. Então, assim, quando a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, quando é uma coisa muito grande, muitas das vezes a gente se trava, a gente fica paralisado. E agora? O que eu vou fazer? A gente fica sem visão, a gente fica sem direção. É nessa hora que entra os exemplos, os grandes homens e mulheres de Deus, os líderes que vão nos ajudar, que vão trazer uma visão para a gente, que vão trazer uma oração, que vão estar junto com a gente, orando, nos auxiliando, nos ajudando em tudo aquilo que a gente precisar. E um desses exemplos aqui nessa época foi o profeta Neemias. Ele que ajudou o povo, porque o povo estava desanimado. Por quê? Porque os muros de Jerusalém, eles foram destruídos. Na verdade, quando o muro de Jerusalém foi destruído, os muros que foram destruídos foram realmente os muros da proteção para o povo. Quando aquele muro foi destruído, a cidade ela ficou refém, ela ficou um alvo fácil para os inimigos. Quando os muros da proteção foram destruídos, os inimigos tiveram acesso, vieram e destruíram toda a cidade. Então aqui ele está dando a direção de como nós podemos fazer para construir, qual a visão, qual a direção, como nós podemos fazer para chegar. Nós temos que olhar para os nossos líderes. E aqui fala: na reconstrução dos muros de Jerusalém, este exemplo começou pelo líder religioso Eliasab, que ele era o grande sacerdote, e juntamente com os seus colegas sacerdotes começaram a executar a obra. Esse foi um. Nós temos o outro líder. O outro exemplo visto na reconstrução veio do líder político, Refalias, que era governador da metade de Jerusalém e também não se omitiu, antes participou ativamente da obra. Em momentos de crise, o povo precisa de referência. Então, como todos esses profetas aqui, Eliasab e Refalias, e o próprio Neemias, eles colocaram a mão na massa. Eles orientaram, falaram para o povo qual era a visão, qual era a direção que eles poderiam fazer para reconstruir os muros de Jerusalém. Eles também fizeram a parte dele. Então, a gente entende que nós temos que fazer a nossa parte. A gente precisa da orientação do líder, mas a gente também não pode esperar tudo do líder. A gente tem que ter a visão deles, a direção, e a gente caminhar sozinho. Nós temos que fazer a nossa parte. E quando Neemias ele reconstruiu aqueles muros, ele não reconstruiu só a parte física, ele reconstruiu a parte também espiritual. Porque quando aquela cidade ela foi destruída, o povo ali também ficou destruído espiritualmente. Isso acontece muito conosco na nossa vida. Quando vem os problemas, as dificuldades, quando a gente passa um momento difícil de destruição, a gente fica fraco, muitas vezes a gente desanima, não tem vontade de orar, de buscar a Deus, a gente não tem vontade nenhuma de ir à igreja, e é nessa hora que a gente tem que se fortalecer. Antes da gente reconstruir qualquer área da nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que reconstruir é a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que reconstruir a nossa vida espiritual. E foi isso que Neemias fez. Ele reconstruiu a parte física, a parte material e a parte espiritual. Até mesmo porque isso aconteceu com ele. E quando ele teve a notícia que ele soube, a primeira coisa que ele fez, ele é humano, como todas as pessoas, apesar dele ser um líder, um sacerdote, ele ficou triste, ele chorou, mas ao mesmo tempo ali ele se voltou para Deus, ele pediu forças e ali Deus o renovou, fortaleceu e deu estratégia para que ele pudesse reconstruir os muros, de Jerusalém. O segundo tópico é: planejar para vencer devem contar com todos. Ele fala aqui: a reconstrução do muro de Jerusalém começou no norte e avançou no sentido anti-horário, para cercar toda a cidade. Muitos recursos foram necessários, toda ajuda era bem-vinda e precisava ser envolvido. Então aqui realmente a gente entra em Neemias 3, onde realmente ele começa a fazer a reconstrução dos muros, onde começa a ser distribuídas as atividades, onde as pessoas começam a participar. Ali, as pessoas participaram do maior ao menor, dos líderes, dos sacerdotes, ao povo daquela região. Aí aqui fala aqui, o versículo 2, por exemplo, como demais versículos, também abordam, aparece uma ajuda vinda de fora, um auxílio externo. Homens de Jericó e de outras cidades se mobilizam
para ajudar Jerusalém. Essa é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo em que precisamos ser humildes para aceitar a ajuda de pessoas no que tange a resolução de nossos problemas, precisamos também nos dispor para ajudar aos outros a superar os seus desafios. Então, não importa se a gente seja líder, se a gente seja sacerdote, qual a posição que nós tenhamos, a gente tem que ajudar e tem que ser ajudado. Nós temos que dar e receber. Muitas das vezes a gente se firma naquela palavra, é melhor a gente dar do que receber. É muito importante essa palavra, mas a gente precisa também receber. A gente precisa ser fortalecido. É importante a gente ter pessoas do nosso lado para nos orientar, para nos trazer uma palavra, para nos ajudar. Porque a palavra de Deus diz que a gente unido, a gente é mais forte. Por que ele deixou para que a gente viesse se reunir no templo, na igreja, para que nós viéssemos estar juntos? Quando nós estamos unidos juntos, no mesmo lugar, na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito, a gente vence, a gente conquista, a gente derruba todas as barreiras, a gente consegue vencer todas as dificuldades. O exemplo que a gente tem, que a gente precisa dar e receber, né, é a questão da pandemia. Né? O mundo todo precisa se unir para a produção e distribuição das vacinas. Então a gente vê que os países que estão produzindo, eles estão distribuindo para outros países. E assim está havendo a união de todos os países para vencer essa pandemia, na questão da vacina, na questão, né, da prevenção. Então é isso que nós temos que fazer, como por exemplo na igreja também. Nós temos que estar ali unidos, né, com os líderes, com os pastores, para que a gente possa conseguir realizar aquela obra ali. Cada um tem o seu dom, tem o seu chamado, cada um tem que investir ali na igreja com o seu dom, com o seu chamado, aquilo que ele tem, para que possa fazer o melhor possível. E também aqui fala em relação de a gente saber os nossos relacionamentos. A gente tem que falar com todo mundo, não fazer acepção de pessoas, mas eu tenho experiência de uma igreja que eu passei, de um pastor que ele sempre falava: ande com pessoas que oram mais do que você, que jejuam mais do que você, que conhecem mais a palavra do que você. Por quê? Porque você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai ter uma pessoa para te ajudar. E ele também ainda dizia, quando nós temos pessoas do nosso lado, que não aprendeu como a gente aprendeu, que não tem a mesma fé, o mesmo espírito, nós vamos sofrer. Família, independente de estar na mesma fé, no mesmo espírito, a gente não escolhe, nós temos que conviver da melhor maneira possível. Mas os nossos relacionamentos, as pessoas que nós vamos compartilhar a nossa vida, fora da nossa família, nós podemos e devemos escolher, para que a gente possa estar caminhando com pessoas que possam nos ajudar, nos auxiliar e nos levar à direção aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas, né? Ele até fala no sentido do fardo pesado, né, do jugo desigual. É você estar caminhando, insistindo com pessoas que não querem, que não estão na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Muitas das vezes essa pessoa te atrapalha, e você às vezes passa por momentos difíceis, de dificuldade, em vez daquela pessoa te animar: não, você vai conseguir, continua. A pessoa: não, realmente você não vai conseguir, não, desiste, sai disso, não vai dar certo para você. Então por isso que é muito importante nós termos pessoas que estejam unidas com a gente no mesmo propósito, na mesma visão que nós temos de vida, na mesma visão que nós temos de reino. E em relação à igreja também, a gente, em vez de esperar do outro, né, de ver o que precisa ser feito, de criticar, né, de julgar, a gente precisa fazer a nossa parte. O que está precisando ser feito na igreja, na obra, a gente tem que ir lá e ajudar, e se dispor, e procurar fazer, e procurar ajudar para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus frutifique, para que tudo venha a dar certo. O outro tópico que eu vou estar compartilhando com vocês é: planejar para vencer precisa de comprometimento pessoal. Recomeçar com segurança é o nosso objetivo. Agora e também não conseguiremos se cada um não der a sua contribuição e não se envolver pessoalmente. Então a gente precisa que cada um tenha a sua responsabilidade de fazer a sua parte. Aqui em Neemias 3 foi distribuídas as tarefas e cada um pessoalmente fez a sua parte. Né? E inclusive nessa passagem existe até uma ata, como se fosse um relatório dizendo o que cada um fez, o que cada um contribuiu para que os muros pudessem ser reerguidos. Então a gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte. O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Nós que sabemos, né, a nossa responsabilidade, aquilo que a gente pode ou não pode, aquilo que a gente sabe ou não sabe fazer.
Mas o que nós não podemos esquecer é de valorizar a figura do indivíduo. Um dos princípios batistas diz que cada indivíduo é um ser único e de valor infinito. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar as pessoas. Em sua ata, Neemias registrou um gesto simples, porém que ficou eternizado pela boa ação. Malquias foi colocar trincos e trancas nos portões. Então a gente tem que valorizar, né, dando exemplo, por exemplo, da igreja, valorizar o nosso irmão. É porque muitas vezes a gente pensa que mais importante é o pastor, aquele que prega, aquele que está lá na igreja, aquele que louva, mas muitas das vezes aquele que faz a limpeza, aquele que está na recepção, aquele que está orando, aquele que não é visto, ele também é muito importante na igreja. Então a gente tem que valorizar os dons, valorizar a obra, valorizar todas essas pessoas e saber que elas são importantes, que nós precisamos dela, a igreja precisa dela, né? E a gente precisa viver em unidade, né? Aí aqui fala assim, é como se hoje fizéssemos uma postagem homenageando o irmão ou a irmã que estava por trás da câmera de filmagem, ou da equipe que se encontra na recepção dos cultos para higienização das mãos e receptividade, né? Toda ajuda para o recomeço é bem-vinda e por mais singela que seja, é relevante. Uma contribuição mínima vai ajudar bastante. Nós temos também o exemplo, né, da viúva pobre, né? Ela foi ali e deu aquilo que ela tinha. Então, muitas pessoas às vezes pensam que é pela quantidade, é pelo muito. Não, é você fazer aquilo que você pode, dentro das suas condições. Não tem quem dá mais e quem dá menos. Tem aquele que se esforça, tem aquele que faz e dá aquilo que ele pode. É isso que ele está falando aqui. Aí aqui continua falando, toda ajuda para o recomeço é bem-vinda. Por mais singela que seja, relevante. Uma contribuição mínima vai ajudar bastante. Por fim, a ajuda que fez toda a diferença para a reconstrução do muro veio do comprometimento das famílias. Neemias fez as pessoas entenderem que a reconstrução do muro daria segurança às suas famílias. E por isso, elas deveriam estar engajadas nesse projeto. Foi assim que cada lar ficou responsável para contribuir a parte do muro em frente de sua própria casa. Então aqui está falando que além da gente valorizar o indivíduo pessoalmente, a gente tem que valorizar as nossas famílias. A gente tem que ser responsável pelas nossas famílias, porque muitas das vezes a gente acha que é a igreja, que é o outro que vai cuidar da nossa família, mas nós temos que ser responsáveis de cuidar pela nossa família, como o esposo, a esposa, um cuidando do outro, os dois cuidando dos filhos da família, dando o exemplo, trazendo proteção, trazendo alimento, inculcando a palavra de Deus nos corações, na vida da família, na vida dos filhos, porque quando ele fez a distribuição, ele falou que cada família ia ser responsável pelo muro da frente da sua casa. Então ele deu essa orientação para que cada um construísse o seu muro, cada um fosse responsável por si, e cada um fosse responsável pela sua família. Então são esses os itens tópicos que foi deixado aqui para nós nessa lição, e eu vou estar lendo agora com vocês a conclusão que diz: a reconstrução dos muros de Jerusalém nos ensina que para recomeço de nossas vidas, precisamos antes de qualquer coisa garantir a segurança. Tudo que fizermos perderá completamente o sentido caso não preservemos a segurança das pessoas. Por isso vamos reconstruir nossos muros e garantir nosso recomeço. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter os nossos líderes como exemplo, nós precisamos ajudar e ser ajudados, e precisamos valorizar o nosso dom, o nosso valor, e valorizar também o dom e o valor dos nossos irmãos. Então essa palavra que eu deixo para vocês, que vocês possam ficar firmes, colocando sempre Deus em primeiro lugar, e nunca ficar sozinhos, que com certeza vocês vão vencer. Em nome de